Algumas mudanças não pedem a sua permissão, elas simplesmente chegam. E quando chegam, parece que algo foi tirado, mas às vezes foi realinhamento. Um eclipse solar não é apenas uma lua nova, é quando o céu apaga a luz por um instante para ajustar a rota. É um corte na linha do tempo, uma curva que você não tinha planejado, uma atualização do destino. E esse eclipse solar parcial em Aquário, no grau 28, não veio para agradar o mundo. Ele veio perguntar se você está pronta ou pronto para sustentar a sua verdade, mesmo que isso mude o cenário inteiro ao seu redor. Urano rege esse eclipse e Urano não negocia a autenticidade. Se algo está mudando na sua casa, nos seus valores, na sua profissão, talvez não seja instabilidade, talvez seja alinhamento. Hoje eu quero te mostrar como atravessar esse portal do eclipse com estratégia, com maturidade e com coragem suficiente para escolher a linha do tempo que você realmente deseja manifestar. Se você chegou aqui agora, é porque alguma parte sua já percebeu que algo está mudando e que não tem retorno. Meu nome é Marina Verdoliva, eu leio o céu como quem lê o sussurro de uma grande alma, trabalho com astrologia espiritual, evolutiva, encarnada. Aqui não é sobre previsão rasa, é sobre iniciação, é sobre atravessar o céu, o que o céu ativa na sua vida com consciência. Fique até o final desse vídeo para você conseguir incorporar o conto através de quase uma meditação guiada da energia desse eclipse. Então vamos lá. O eclipse acontece às 9h13 da manhã do dia 17 de janeiro, como eu já disse, no grau 28 de Aquário. De novo, luas novas nos últimos graus dos signos. E esse não é um eclipse sobre agradar, como eu disse antes, é um eclipse para você se posicionar. No mapa dessa lua nova, eclipsada, ela acontece na casa 11, território naturalmente de Aquário, que fala do coletivo, do pertencimento, das amizades, das redes, dos grupos que você participa, seja eles quais forem, e da sua visão de futuro, tá? Esse eclipse, essa lua nova, ela tá fazendo quadratura com Urano em Touro na casa 2. E a pergunta é: você está vivendo para ser aceita ou aceito, ou para ser verdadeiro? Urano é regente de Aquário e rege esse eclipse, e como eu disse antes, Urano não negocia com a autenticidade. Ele rompe, ele quebra narrativas, ele desestabiliza a segurança antiga, casa 2, para que você construa valor próprio. Aquário fala de liberdade mental, Touro fala de valor, de autoestima e de sustento financeiro, material. E esse eclipse pergunta: você está disposta a sustentar sua visão, a versão que você deseja manifestar? Exemplo prático para você incorporar na sua vida. Por exemplo, uma mulher ou um homem que sempre trabalhou em algo que é socialmente respeitável e seguro, mas que internamente sabe, deseja, quer mudar de área. O coletivo pode dizer: você vai jogar fora tudo que você construiu? Urano na casa 2 responde: mas isso não representa mais o meu valor. O eclipse pergunta: você prefere manter status ou alinhar renda com verdade? Um segundo exemplo, empreendedorismo, que é a tônica desse ano aqui de 2026.
Alguém que quer abrir aí um negócio, seja online ou não, trabalhar com algo mais alternativo, mais criativo, até mais artístico ou até espiritual, que esteja mais alinhado consigo mesmo. A família pode dizer, isso não dá dinheiro. Urano na casa 2 diz, meu valor não pode depender da validação deles. Aqui tem que haver um reposicionamento. Não é sobre ser rebelde, é sobre assumir o risco calculado de sustentar sua própria visão de valor. O ascendente desse mapa é Áries com Quiron aí. Então aqui não existe uma neutralidade. Áries é início, é pioneiro, é o primeiro passo, é a primeira respiração, tá? E Áries não pede licença também não. Só que Quiron está aí, e aí existe uma ferida de afirmação, um medo de se expor, o trauma de já ter sido julgada ou julgado. E esse mapa diz claramente, você quer avançar, mas carrega memórias de rejeição. Então esse eclipse em Aquário, ele ativa exatamente isso, o medo de julgamento do grupo, seja lá qual for. Marte, regente do ascendente desse mapa, está em Aquário, conjunto a Vesta, que representa a deusa Hestia, que é a sua chama sagrada, teu foco, a devoção que existe em você, aquilo que te mantém em essência, que é essencial, né? Isso é muito poderoso, porque Marte em Aquário age por ideal, e Vesta consagra isso. Não é sobre agir por impulso, é agir por propósito. E não é hora de discutir com ninguém, com grupo nenhum, com nada. É hora de dedicar a sua energia àquilo que você acredita. É menos defesa e mais construção. Um exemplo prático, você quer se posicionar diferente, quer falar algo que pode gerar crítica, julgamento. Quiron ativa aquele medo em você. E se rirem de mim? Marte com Vesta responde, se é a sua verdade, consagre a energia. É sobre reposicionamento social. É sobre sair do papel de sempre agradável para assumir o papel de soberania, né, de líder de si e do que você acredita. Sem ficar se explicando demais ou sem ficar num movimento de apenas defesa. Entende? Temos aí o nó do norte, Vênus e Palas na casa 11. E o nó do sul em Virgem na casa 5. Aqui, esse é o eixo kármico desse eclipse. Então, o nó do sul em Virgem na casa 5 busca a perfeição para ser amada ou amado, querer reconhecimento pela performance e produtividade, desejo de controlar a imagem. O nó do norte, em Peixes na casa 11, é servir ao coletivo sem precisar provar nada, amar o processo, confiar na visão e nos desejos elevados da sua alma e não na narrativa social. Vênus conjunta ao nó do norte diz, dinheiro e relacionamentos se alinham com propósito. Palas é Atena. Na astrologia representa a estratégia, inteligência tática, visão sistêmica. Ela é a mente estratégica que enxerga o tabuleiro do jogo inteiro. Então ela está nos ajudando, mesmo no reino nebuloso de Peixes, a criar estratégia alinhada com os seus desejos, tá, mais elevados e proporcionando a inteligência tática para isso. Tanto para que a gente não fique confuso, como para não cairmos nas mesmas ilusões, armadilhas e expectativas
antigas ou que nos desvalorizavam. Palas ou Atenas, a deusa desse eclipse, vamos conhecer melhor o mito dela daqui a pouco e sua relação com esse eclipse, ok? Ela é a deusa, ela é a força, ela é o destaque desse eclipse. E temos aí Lilith em Sagitário na casa 8, né, quadrando esse trio e mostra aí pra gente o teste. Então, você pode ser tentada a reagir com radicalismo, com necessidade de provar algo para os outros, com confronto ideológico, tá? Só que o verdadeiro poder aqui é outro. Não é convencer ninguém, é sustentar a sua verdade com posicionamento verdadeiro, com coerência. Esse eixo 5 e 11, ele é delicado, porque ele fala sobre a validação pessoal versus o propósito coletivo consciente. Tá? Então, fala de filhos biológicos, de projetos pessoais que também são filhos, são como filhos, fala do ego, da criatividade, do reconhecimento, da autorresponsabilidade. E o nó do sul, na casa 5, pode se manifestar de várias formas. Eu vou dar 3 exemplos para você conseguir encaixar no contexto da sua vida. Pode ser excesso de identidade baseada na maternidade ou paternidade. Por exemplo, a mãe ou o pai que vive apenas para os filhos. Então, ela anulou seus projetos, seus desejos, seus sonhos, toda a sua identidade gira em torno da maternidade, tá? Então, quando os filhos crescem, ela se sente vazia, sem direção, sem identidade própria. Aqui o nó do norte na casa 11 pergunta: quem é você além desse papel? O eclipse pede reposicionamento, não é sobre abandonar os filhos, tá? Muito menos se eles forem menores. Mas para parar de usar a maternidade como única fonte da sua identidade. Porque quando a mãe não desenvolve, aí o pai também, tá? Mas é mais difícil. Mas quando a mãe não desenvolve um propósito próprio, os filhos passam a carregar um peso invisível. Eles recebem a expectativa de preencher aquilo que não foi vivido, tá? De compensar sonhos interrompidos, de sustentar a identidade que a mãe ou o pai não puderam ou não quiseram construir para si. Então, com o tempo, os pais nessa posição podem se tornar cobradores emocionais, ainda que não percebam isso, tá? Como se os filhos devessem algo por terem recebido cuidado, né? Como se precisassem compensar as renúncias que nunca foram assumidas como uma escolha consciente, né? Isso recai no filho. E isso nasce da identidade real que não foi construída pelos pais, né? Um outro exemplo vai para o extremo, né? A fuga da responsabilidade. Então, é aquela mãe que delega completamente a presença. Então, aqui o nó do sul se manifesta como o egoísmo disfarçado de liberdade. A narrativa social pode dizer, por exemplo, você precisa se priorizar. Filhos não podem limitar a sua vida. Mas o eclipse pergunta algo muito mais profundo. Você está se expandindo ou evitando a maturidade? Porque vai haver consequências, né? Principalmente se esses filhos forem menores de idade. O nó do norte na 11 não é individualismo, é consciência coletiva. E quando se escolhe ter filhos, eles fazem parte do coletivo mais íntimo que existe. Então, reposicionamento aqui não é abandonar os projetos, é integrar responsabilidade e propósito. Porque liberdade sem responsabilidade vira fuga. E responsabilidade sem identidade vai virar prisão.
O equilíbrio está no meio. E aí temos que falar, mesmo, eu estou falando desse eixo da casa 5 e 11, mas é importante também colocar aqui que neste mapa, por exemplo, Juno está em oposição a Júpiter retrógrado aí em Câncer. Juno na casa 10 e Júpiter em Câncer na casa 4. E Juno na astrologia representa compromisso, casamento, acordos de longo prazo, estruturas de relação. E ela está associada a Eros, a Hera, esposa de Zeus. Então, e aí o nó do norte na casa 11 fala dessa consciência coletiva. Mas o primeiro coletivo que existe é a própria família que você escolheu criar. Eu não me refiro aos seus pais aqui, tá? Propósito coletivo não começa nas redes, nos grupos, começa dentro de casa, diante dessa escolha, tá? Por isso essa pergunta se torna essencial para quem já tem e para quem deseja ter filhos. Eu já fiz essa pergunta várias vezes aqui no canal e vou repetir. Por que você deseja ter filhos? Para quê? Para compartilhar vida, para expandir amor ou para preencher vazios que não foram encarados na vida? Ou para ter alguém para cuidar de você na velhice? Essa é a mais egocêntrica, que é a casa 5, e a menos altruísta, que é a casa 11, tá? E essa não é uma pergunta acusatória, é uma pergunta libertadora. Isso vai te libertar de muitos padrões internos, porque filhos não são projeto de compensação, né? São seres inteiros e não extensão de identidade não desenvolvida. Quando a maternidade ou a paternidade nascem da consciência, ela não aprisiona e nem cobra. Ela sustenta, orienta e depois libera. E é isso que o nó do norte na casa 11 está pedindo. Relacionamentos e papéis sociais baseados em propósito, não em carência, não em cobrança. Em escolha madura, não em expectativa inconsciente. E o terceiro exemplo é sobre a criatividade e o aplauso. O nó do Sol aí na casa 5 também fala de viver para reconhecimento, criar apenas para aplauso, postar nas redes sociais, por exemplo, apenas para ter engajamento, buscar validação constante dos outros. Mas ele também pode se manifestar com perfeccionismo paralisante, crítica excessiva, medo de errar, medo de falhar, traços muito ligados a esse eixo de Virgem e Peixes. Tá? Então, a pessoa quer fazer, mas não começa. Quer lançar alguma coisa, mas nunca acha que está bom o suficiente. Quer se expressar, mas se sabota antes de tentar. Nó do norte na casa 11 pergunta: você está contribuindo ou performando? Porque existe diferença. Contribuir é construir algo que tenha impacto real, na realidade. Performar é alimentar o ego em busca de uma validação externa. E se esconder atrás do perfeccionismo também é uma forma de performance, tá? A performance da falsa prudência. Saturno e Netuno, a 0 graus de Áries, pedem ação consciente, consistente e pioneira. A verdade é que é antes feito que perfeito, tá? Mas feito com estratégia. Não é agir por impulso, é parar de usar o medo de errar ou da imperfeição como desculpa para não fazer. Urano em Touro lembra que valor próprio se constrói na prática e não com expectativa. Onde é que Palas entra aqui? Palas, a nossa Atena, está conjunta com o nó do norte
e traz inteligência estratégica aplicada ao talento, ao dom. Então, ela fala de uma visão a longo prazo, de organização de dons, de planejamento criativo. Isso significa, por exemplo, nem abandonar filhos para buscar carreira, nem abandonar carreira para viver só a maternidade, se isso não estiver no seu coração, no seu desejo de alma, nem abandonar seus talentos por medo de julgamento, nem se jogar em tudo por um impulso desorganizado, mas estruturar o seu projeto com maturidade. Palas ensina que a expressão da alma precisa ser estratégica também. Criatividade não é caos, é uma direção. O eclipse em Aquário está ajustando papéis sociais, mas também está ajustando a identidade criativa. Tá? Não é sobre voltar ao passado, não é sobre radicalizar o presente, é sobre consciência de projeto da alma, consciência do que você veio construir e que ainda está parado por medo de crítica. O que você veio oferecer que está sendo sufocado pelo perfeccionismo. Nó do Norte na casa 11 pede contribuição real. E essa contribuição exige coragem de prática, que está fortalecido, totalmente liberado pelo Senhor do Tempo. Saturno no grau 0 de Áries. Teremos vídeos sobre Saturno reorganizando toda a arquitetura da realidade, por mais que eu já tenha falado muito disso aqui em 2025, agora em 2026 também, vou fazer um vídeo só sobre ele. Mas a pergunta central desse eixo kármico que está aqui no mapa do eclipse é: você está usando um papel social para evitar e enfrentar outro? Por exemplo, usando carreira para evitar maternidade, usando maternidade para evitar carreira, usando filhos para evitar identidade. Você está usando a exposição para evitar intimidade real com as pessoas? Ou para evitar intimidade com as próprias sombras? Porque às vezes a superexposição ou exposição, de qualquer forma, é uma distração. Tá? Uma forma de não encarar aquilo que perdeu sentido, aquilo que já não se alinha com quem você é hoje, aquilo que você sabe que precisa ser revisto, mas ainda dói admitir. A hora que eu explicar mais sobre Lilith, talvez isso fique mais compreensível para você. Mas esse eclipse, ele desmonta as narrativas externas, porque Aquário quer visão ampla. E Urano em Touro quer coerência com o valor real. E Mercúrio na casa 12 aqui, desse mapa em Peixes, fazendo trígono com Júpiter retrógrado aí na casa 4, esse eclipse ele pede um silêncio estratégico, tá? Mercúrio na 12 não é para debate público, é para escuta interna. Então, Júpiter aí, retrógrado na 4, fala da revisão de crenças familiares, de memórias antigas sobre sucesso, pertencimento, dinheiro, aprovação, ter filhos ou não ter filhos, tá? Talvez você esteja tentando manifestar algo que a sua família nunca fez, ou que o seu meio considere loucura. Esse trígono, ele diz que existe sabedoria interna suficiente para você sustentar essa escolha, mas você precisa confiar. Exemplo prático: dinheiro e crença familiar. A família com discurso de escassez, dinheiro é difícil, quem enriquece perde humildade, ou se perde, né, se torna algo ruim. Júpiter retrógrado aí na casa 4 mostra que essas crenças precisam ser revistas e liberadas. Tem um vídeo aqui no canal sobre liberar através de decretos. Vou deixar aqui no link na descrição para você.
Mercúrio, na 12, diz para você que nem tudo precisa ser discutido com a família. Algumas mudanças, elas são silenciosas. É novo posicionamento. Você pode honrar a sua imagem sem repetir o padrão e sem debater ideias com eles. Faça no seu passo, no seu tempo, e o resultado se manifestará. 2026 é sobre escolher que batalhas você deseja e não deseja lutar, onde você vai focar sua energia. Mercúrio, na 12 aqui, tá? Nesse eclipse, está pedindo para você focar essa energia internamente. E claro, Saturno e Netuno fazendo sextil com Urano e Plutão. Isso é gigantesco, como eu venho falando aí durante o ano. 0 grau de Áries é reinício absoluto. Saturno traz responsabilidade, Netuno traz a visão. E na casa 12 desse eclipse, isso é espiritual. O céu está dizendo que você não pode mais fingir que não sabe quem você é. Esse sextil com Urano na 2 e com Plutão na casa 10 do mapa mostra que mudanças financeiras e de posicionamento profissional, elas estão diretamente ligadas à sua coragem de assumir a sua nova identidade. Se você sustenta sua visão, a colheita, mas não é a colheita imediata, é colheita construída. Exemplo prático, projeto que exige disciplina. Você quer mudar a sua vida, mas às vezes isso exige estudo, exige um projeto de uma nova estrutura e de consistência, tá? De trabalho árduo aí. Saturno diz, sem disciplina não há colheita. E Netuno diz que sem visão não há direção. Então, sonhar não basta, tem que agir no seu passo também. E Hecate está junto aí de Juno na casa 10, tá? Veja o vídeo de Hecate anterior a esse, é muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Hecate guarda as encruzilhadas, é a deusa da encruzilhada, nossa mãe que está literalmente presente nos nossos ossos atualmente. A gente precisa sentir Hecate para fazer essas escolhas. E Juno fala de compromisso. Na casa 10, isso também é destino público, tá? Então, existe uma escolha profissional ou uma escolha de imagem acontecendo, de autorrealização também. Júpiter na 4 pode querer conforto emocional, a segurança antiga. Mas Hecate diz, escolha o caminho que expande sua soberania. Não é o que mantém a sua dependência. Exemplo prático disso. Às vezes uma oportunidade profissional surge, mas isso exige que você saia da cidade onde a sua família mora, tá? Júpiter na 4 quer essa proteção emocional, garantia, né? Essa ideia e essa construção que você teve até agora. Hecate na 10 pergunta, qual caminho expande a sua soberania, a tua autorrealização? O reposicionamento é parar de usar a família como justificativa para não crescer. E Lilith em Sagitário, aqui na casa 8, fazendo sextil com Plutão. Aqui, Lilith não fala de uma guerra externa, ela fala de um confronto que é interno, casa 8. Casa 8 é território da sombra, dos vínculos profundos, das dependências emocionais, financeiras, das heranças invisíveis, inclusive as crenças. Aí estão os nossos medos, os nossos traumas, os nossos tabus também, tá? Então, e Sagitário é crença, é ideologia, é uma verdade pessoal que a gente assume. Lilith pergunta para você, você está vivendo a sua verdade? Ou está defendendo uma narrativa que te dá pertencimento no grupo, nos grupos, tá?
Porque às vezes a dependência não é de uma pessoa, é de uma ideia, é de uma crença, é de uma filosofia que nem combina com você mais. Pode já ter combinado, não combina hoje, você mudou de opinião, você mudou a sua visão e tá tudo bem. O importante é você aceitar e se reconfigurar para conseguir se ajustar na linha do tempo que vai te realizar, que vai te curar. Um exemplo prático disso, uma pessoa começa a perceber que certas crenças, seja espiritual, política ou cultural, já não faz mais sentido internamente, não faz, e ela continua sustentando o discurso porque tem medo de perder pertencimento, tem medo de ser julgada, tem medo de romper com o grupo, tem medo de ficar sozinha. Lilith na 8 mostra que a dependência ela pode ser ideológica. E Plutão em Aquário, fazendo sextil com Lilith, diz: existe poder em atravessar esse desconforto, tá? Mas atravessar exige a coragem de encarar a própria sombra. Porque muitas vezes o que mantemos na vida não é a fé verdadeira, não é uma ideia verdadeira, é só medo de perder a aprovação. Casa 8 também fala de dinheiro compartilhado, de recursos conjuntos, de estruturas de apoio. E Lilith aqui pergunta: você está construindo autonomia ou está confortável na dependência? Isso não é sobre romper com tudo, é sobre perceber onde você ainda terceiriza o seu poder se não há necessidade disso, tá? Urano rege esse eclipse e Urano rompe narrativas coletivas. Mas romper narrativas começa por dentro. Antes de romper com o mundo, você precisa romper com a mentira que está contando para si mesma ou para si mesmo. Lilith não pede separação, ela pede honestidade. E honestidade, às vezes, dói mais do que qualquer ruptura externa que aconteça na vida da gente. E o mito que eu escolhi para relacionar com o eclipse diz sobre Palas em conjunção com o Nó do Norte. Então, Palas é Atenas, a Minerva para os romanos. E o mito do seu nascimento é um dos mais curiosos e peculiares. Zeus engoliu Metis, a prudência, que estava grávida. Tempos depois, Zeus sente uma dor muito forte na cabeça, insuportável, e para aliviá-lo, Hefesto deu uma machadada na sua cabeça e de lá saltou Atena, já adulta, armada de elmo, lança e escudo, soltando um grito de guerra. E isso simboliza que ela é a filha do pensamento de Zeus, a sabedoria que nasce da mente, não do ventre. Tá? Atena não era apenas uma guerreira, ela era protetora das cidades e das artes. Ela era padroeira dos tecelões, dos carpinteiros e dos ferreiros. Então, ela representa a habilidade técnica. No mito de Atenas, existe um que ela e Poseidon competiram pelo patrocínio da cidade que viria a ser Atenas. Poseidon deu aos cidadãos uma fonte de água salgada e em algumas versões da história ele deu um cavalo. Tá? Atena plantou uma oliveira que trazia alimento, óleo, sombra, luz. Ela venceu provando que a utilidade e a paz valem mais do que a força bruta ou qualquer coisa relacionada somente à estética. E isso é muito esse eixo de peixes e virgem. Tá? E a coruja é o seu animal simbólico, que consegue ver através da escuridão, e nesse caso, nas névoas de peixe, representando a clareza mental onde os outros se perdem.
Então, Atena é sair do campo da emoção pura e entrar no terreno da estratégia, da sabedoria e da civilização. Ela é talvez o mais cerebral, a figura mais cerebral do Olimpo. Diferente de Ares, que representa a fúria sanguinária e descontrolada da guerra, Atena representa a guerra justa, o planejamento tático e a vitória através da inteligência. Tá? E diferente de Juno, ou a Hera, a esposa lá de Zeus, que muitas vezes persegue os heróis nas narrativas mitológicas, Atena era a grande mentora deles. Ela não lutava as batalhas por eles, tá? Mas ela dava o conselho ou a arma certa no momento crucial. Por exemplo, ela ajudou Perseu a matar a Medusa emprestando o seu escudo polido. Foi a guia constante de Odisseu, Ulisses, tá? E na sua jornada de volta para casa. Auxiliou Hércules em vários dos seus trabalhos. Então, Palas, neste eclipse, com o nó do norte, nos dá capacidade de planejamento mais estratégico e menos emocional, percepção de padrões que nós temos, habilidade de ligar os pontos e encontrar soluções mais criativas, tá? Mesmo em ambiente competitivo, Áries, certo? Esse ascendente em Áries, Saturno e Netuno em Áries, nós conseguimos usar a autoridade, o intelecto, sem perder a sensibilidade. Então, Atena é a força que nos permite olhar para o caos e criar ordem. Ela é uma peça que equilibra a sensibilidade com o poder da lógica pura. Atena é a sabedoria aplicada. Ela não competia por aplauso, ela ocupava espaço com inteligência. Esse eclipse não pede que você brigue, pede que você seja estratégica ou estratégico, porque sustentar escolhas difíceis exige frieza emocional momentânea, tá? Exige suportar o silêncio de quem não te entende ainda, ou nunca vai entender. Exige aguentar um desconforto inicial. Mas a Atena não abandonava a batalha só porque eram difíceis. Ela avaliava, ela planejava, ela sustentava. Atena, nesse eclipse, representa a guerra justa, não a guerra por vaidade, por ego ou por impulso. Ela representa esse planejamento tático. Ela representa o momento certo, ela representa saber quando agir e quando observar. Ela representa a utilidade que serve ao propósito real da alma no coletivo. Como a oliveira, que não cresce para impressionar apenas, mas para sustentar, para nutrir e para permanecer. Então, aqui vai 5 dicas práticas desse eclipse para você. Pare de anunciar cada passo que você dá, construa mais em silêncio. Reveja suas crenças sobre dinheiro e valor pessoal. Urano na 2 está mudando a sua base. Se existe um projeto que você vem adiando por medo de julgamento, esse eclipse é seu portal de ativação. Não responda às provocações ideológicas, seja qual for, tá? Use sua energia para estruturar sua visão. Fortaleça a autoestima com ação concreta, não por validação externa. Eclipses são portais da linha do tempo. Aquário carrega os símbolos da onda, como fluxos temporais. Então, você está escolhendo uma linha.
Às vezes, sustentar os seus valores agora pode ser meio solitário ou muito solitário. Mas esse é o preço da autonomia. Urano na 2 pergunta: você confia em si o suficiente para bancar as suas escolhas? Se a resposta for sim, a colheita vem. Talvez não amanhã, mas vem. Porque Saturno, a 0 grau de Áries, não aceita mais versões tímidas de você, tá? Ele exige autonomia, ele exige responsabilidade por suas próprias escolhas, tá? Dependência inconsciente já não se sustenta mais nesse grau 0 em diante. E Plutão em Aquário não mantém máscaras sociais de pé por muito tempo. Muitas máscaras vão cair ainda, tá? Por isso, nós estamos vendo tantas rupturas internas, tantas crises de identidade, tantas quedas de narrativas coletivas. Mas não se envolva no caos externo, se você quiser manter a sua energia onde ela realmente importa, tá? Naquilo que você veio manifestar, naquilo que você veio estruturar, naquilo que você veio contribuir coletivamente. Esse eclipse não é sobre agradar o mundo, é sobre se alinhar com a alma, a sua alma. Seu caminho é único. E quando você sustenta o que é verdadeiro, o mundo eventualmente se reorganiza ao seu redor ou se afasta. E ambos são libertação, que é um dos sinônimos de um eclipse. E esse eclipse solar em Aquário, que acontece no grau 28, ele não toca todo mundo do mesmo jeito. Aí ele ativa uma área específica do seu mapa. Então veja onde você tem 28 graus de Aquário no seu mapa pessoal, que é ali que o ajuste de rota vai acontecer. Então observe em qual casa esse eclipse cai, tá? E ali é ali que essa linha do tempo começa a se reorganizar. Se esse eclipse cai na sua casa 1, casa da identidade, do corpo, da postura. Então, aí a mudança é muito pessoal. Você pode sentir vontade de mudar sua postura, sua aparência, sua direção na vida. Inclusive alguns aspectos relacionados à sua saúde, seu corpo, tá? É um chamado para você atualizar a sua identidade. Pergunta central para você é: você está sendo fiel à sua essência atual ou está sustentando uma versão antiga de si? Pode haver ruptura de imagem, pode haver coragem de assumir algo que antes você escondia. E o reposicionamento prático não é sobre chocar ninguém, tá? É sobre parar de suavizar quem você é. Mas faça isso com estratégia, como Atena e não como Áries. Casa 2. Dinheiro, autoestima, valor. O eclipse mexe na sua base material e no seu senso de valor, né? De valorização, autovalorização. Então pode haver mudanças de renda, nova forma de ganhar dinheiro, revisão de preços, de valores, se você já vende algum produto, por exemplo, confronto com crenças de escassez, mas acima de tudo mexe na autoestima. Então a pergunta central é: você realmente acredita que merece prosperar? Reposicionamento prático para você. Valor próprio não nasce do elogio, nasce da prática. Reorganize as suas finanças, reveja seus acordos, elimine gastos que sustentam uma identidade falsa, faça muitos exercícios de autoestima, de autovalorização, de merecimento. Aqui o eclipse pede coerência entre valor interno e valor material.
Se cai na casa 3, comunicação, estudo, às vezes alguma condição, alguma questão com irmãos, tá? É a mente também. O eclipse pede uma atualização mental. Então, você pode mudar discurso, posicionamento, redes de contatos, tá? Talvez você precise dizer algo que vem sendo adiado há muito tempo, tá? Ou parar de repetir uma narrativa antiga sobre você, tá? Isso seja mental ou para os outros. A pergunta central aqui é: sua voz está alinhada com a sua verdade atual? Reposicionamento prático. Escreva, organize as suas ideias, atualize o seu modo de comunicar. Silêncio estratégico pode ser mais poderoso que a argumentação. Casa 4. Família, raiz, estrutura emocional, a casa física também. Então, o eclipse toca a base. Mudanças dentro de casa, mudanças de cidade, reorganização familiar, mudança de casa também, mesmo que seja na mesma cidade, tá? Mas também pode ser a mudança interna, uma cura de padrão ancestral. A pergunta central aqui é: você está vivendo a sua própria história ou repetindo a da sua família? Reposicionamento prático. Crie novas regras emocionais. Construa a base sólida para a próxima fase. Lembre-se que o coletivo começa dentro do lar. Casa 5. Filhos, criatividade, autoexpressão, projetos. O eixo nodal fica muito sensível aqui, né? Pode haver ajuste nas relações com os filhos ou com seus projetos criativos, tá? Pergunta central para você é: você está criando para contribuir ou para ser reconhecida ou reconhecido? Ou o contrário, está adiando a sua expressão por medo de crítica? Reposicionamento prático. Antes feito que perfeito, mas feito com estratégia. Assuma seus talentos sem esperar validação. Casa 6. Trabalho, saúde, rotina. O eclipse pede uma reorganização muito prática na sua vida. Então, mudança de rotina, mudança do método, do sistema que você utiliza, mudança de equipe de trabalho, mudança no trabalho, mas principalmente mais disciplina. A pergunta central aqui é: sua rotina sustenta a vida que você quer manifestar? O reposicionamento prático é: simplifique. Corte excessos, corte vícios, crie uma nova estrutura na sua vida, cuida melhor da sua saúde. Seu corpo é seu templo, tá? Sem disciplina, qualquer visão vira só fantasia. Casa 7. Relacionamentos, parcerias, contrato, espelho. Casa 7 é espelho. Então, o eclipse mexe nas suas parcerias, mexe nos relacionamentos amorosos, nas sociedades, nos contratos, nos contratos comerciais que você pode ter, pode mexer na relação com seus clientes, tá? Pergunta central aqui é: você está se relacionando por escolha consciente ou por medo de ficar só? Pode haver redefinição dos acordos, mudança na dinâmica do casal ou na parceria, nessa sociedade, com seus clientes. Fim de dependências emocionais mais silenciosas. Mas atenção, tá? Não é sobre romper nada por impulso, é sobre reequilibrar papéis. Então, reposicionamento prático. Converse com maturidade, reveja as expectativas, estabeleça limites claros, respeite o limite dos outros também. Relacionamento não precisa ser uma fusão,
é uma aliança entre duas pessoas que são inteiras. Casa 8, intimidade, poder, transformação, as sombras, nossos medos. Então aqui a mudança é muito profunda. Casa 8, ela fala de dinheiro compartilhado, heranças, intimidade, medos ocultos, as dependências. Então a pergunta central é: onde você ainda está terceirizando o seu poder? Então pode haver confronto com a sombra, revelação de segredos seus, dos outros, tá? Mudanças em recursos conjuntos, mas a principal aqui é interna. Você está confortável na dependência ou pronto para assumir mais autonomia emocional? Reposicionamento prático. Reveja os acordos financeiros, reveja vínculos de poder, de controle, reveja crenças que te mantêm preso, reveja suas sombras, seus medos, o quanto você está espelhando isso no mundo e só está dentro de você. Reveja o tanto que você tenta controlar ou é controlado. Tá? Transformação aqui não é estética, ela é estrutural e pode definir todo o resto da sua vida em 2026. Casa 9. Propósito, filosofia de vida, expansão de consciência, conhecimento, publicação também. Então aqui o eclipse ativa a sua visão de mundo. Mudança de crença, mudança de direção acadêmica às vezes, mudança de propósito, tá? Pergunta central é: você ainda acredita no que está defendendo? Pode haver viagens, mudança de país, novos cursos, novas formações, novas crenças, né? Novas filosofias mais verdadeiras surgindo com quem você é agora, tá? Mas o mais importante é a atualização dessa sua verdade. Reposicionamento prático. Estude algo novo. Questione os dogmas. Permita-se expandir. Fé madura não é rigidez, é consciência ampliada. Casa 10. Carreira, imagem pública, autorrealização. O eclipse toca um destino que é visível, então pode haver mudança profissional, mudança de cargo, mudança de reputação. A pergunta central aqui é: você está sustentando uma carreira alinhada com a sua alma ou apenas mantendo status? Está te realizando o que você faz? Pode haver um convite inesperado, um desconforto que te força a reposicionar a imagem, tá? Então, reposicionamento prático. Assuma a liderança de si mesma ou de si mesmo. Atualize posicionamento público. Escolha soberania em vez da aprovação. Casa 10 é responsabilidade com o próprio legado, com aquilo que você vai deixar aqui, com aquilo que vai te preencher de verdade. Casa 11, amizades, redes, futuro. O eclipse é direto no coletivo, então pode haver mudança de grupo, mudança de amizades, mudança da sua visão de futuro, tá? Dos seus projetos, né, para o futuro. A pergunta central aqui é: você ainda pertence aos ambientes que você frequenta? Pode haver afastamentos naturais, para que novos círculos surjam ou já está surgindo. Reposicionamento prático aqui é: aproxime-se de quem compartilha valores. Afaste-se de ambientes que exigem que você diminua a sua luz. O futuro começa com novas alianças. Casa 12, inconsciente, espiritualidade. O eclipse é mais silencioso, mas um dos mais fortes, porque é fim de ciclo interno, encerramento de padrões inconscientes, pode haver uma libertação espiritual.
Tá? Então a pergunta central aqui é: o que você já sabe que precisa terminar na sua vida? Pode ser um vício emocional, pode ser um padrão repetido que te leva para a autossabotagem, pode ser uma culpa antiga. Reposicionamento prático. Silencie, observe seus sonhos, a sua intuição, pratique recolhimento consciente. Casa 12 não é fuga, é preparação para renascimento. Onde quer que esse eclipse caia no seu mapa, ele não vem para destruir nada, ele vem para te atualizar, tá? Ele vem para te realinhar. Mas realinhamento exige coragem também, tá? Coragem de sustentar verdade, coragem de abandonar narrativa antiga, coragem de assumir responsabilidade. E como Atena nos ensinou, não é guerra por impulso, é estratégia por propósito. Confia, sustenta a sua verdade, sustenta seu valor, acredita em você mesma ou em você mesmo, porque é isso que o céu está te pedindo. Coerência com quem você é para você poder, de alguma forma, contribuir no coletivo com os seus dons, com os seus talentos que são únicos, não existe alguém igual a você. Fica até o final para você poder ancorar essa energia com o ponto. Gratidão por você ter ficado aqui comigo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever se não é inscrito, acionar o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Vem ser membro do canal, você recebe conteúdo exclusivo, como o significado dos planetas, nas casas, nos signos. Te espero por lá. Um beijo no seu coração. Que esse portal do eclipse seja um despertar para a sua consciência e para que você se alinhe com essa nova versão, com essa linha do tempo mais abundante, mais próspera possível na sua vida. Um beijo no seu coração e que a luz se nos guie. O conto da consciência que parou de pedir permissão. A consciência passou anos tentando ser compreendida. Explicava demais, justificava demais, ajustava o tom, ajustava o tamanho do próprio sonho. Se falava com firmeza, era arrogante. Se falava com suavidade, era fraca. Se liderava, era controladora. Se recuava, era insegura. Então começou a observar o tabuleiro. Percebeu que não importava a peça que movesse, sempre haveria alguém dizendo que era o movimento errado. Foi nesse momento que algo mudou. Não foi raiva, não foi revolta, foi clareza. Entendeu que vinha tentando vencer um jogo cujo prêmio era aprovação. E a aprovação nunca foi território de sabedoria, é território de controle. Numa noite silenciosa, a consciência sonhou que caminhava por uma cidade antiga. As ruas estavam em guerra. Havia gritos, espadas, fumaça. E no meio do caos, uma figura permanecia em pé. Não gritava, não corria, não lutava por impulso. Observava. Tinha elmo, tinha escudo, tinha olhos que enxergavam além do conflito imediato. A consciência se aproximou e perguntou: como você consegue não se desesperar? A figura respondeu: porque eu não entro em batalhas para provar quem sou. Eu entro apenas nas batalhas que constroem o futuro. Ao despertar, algo estava diferente nela. A consciência percebeu que vinha reagindo
ao julgamento como se ele fosse uma sentença. Mas julgamento não é sentença, é ruído. E ruído não merece direção. Então começou a agir diferente. Não anunciou mudança, não fez discurso, não buscou validação. Mudou contratos, mudou alianças, mudou prioridades, mudou a forma como investia tempo e energia. Alguns chamaram de egoísmo, outros chamaram de frieza. Alguns disseram que havia mudado demais. Havia. Pela primeira vez, estava escolhendo com estratégia, não com medo. Descobriu que maturidade não é ser aceita, é sustentar consequências. E quando finalmente parou de pedir permissão, algo curioso aconteceu. O mundo não parou, não desmoronou, não a expulsou, apenas se reorganizou. Alguns ficaram, outros saíram, novos caminhos surgiram. E a consciência entendeu o segredo que ninguém ensina. Você será julgada de qualquer maneira, mas quando age com consciência, o julgamento perde poder. Porque a guerra nunca foi contra as pessoas, era contra a própria hesitação. E naquela manhã não havia mais guerra, havia direção da alma, mas com os pés no chão.